Revolução era anti-americana, imoral, deturpada e que não deveria ser ensinada aos alunos das escolas americanas. E a Cruzada de Bryan, como foi chamada, atingiu o ápice no verão de 1925 em uma pequena cidade de Dayton, no Tennessee, onde um professor local foi obrigado a admitir que tinha ensinado a evolução, violando um estatuto do Estado. E então aconteceu. William James Bryan processou John Thomas Scopes por ensinar a evolução. Clarence Darrow, o grande advogado de defesa da União Americana pelas Liberdades Civis, defendeu Scopes do fundamentalismo. Então, de repente, teve um embate entre esses dois oradores brilhantes e famosos, Darrow e Bryan, e foi quando explodiu o sensacionalismo na mídia. Bem-vindo a Dayton, dia do julgamento de Scopes. O julgamento de Scopes foi um circo. Os artistas de circo vieram trazendo seus chimpanzés. Equipes de filmagem apareceram. Um rádio fez transmissão ao vivo do lado de fora do tribunal. E a questão era se Bryan e seu eleitorado popular teriam jurisdição sobre cientistas profissionais. O júri era, na maioria, de homens analfabetos locais. Não podem me fazer parecer com um macaco. O resultado do julgamento de Scopes foi a condenação em multa de $100. Mas o efeito do julgamento de Scopes foi simplesmente a evolução desaparecer das aulas de ciências das escolas públicas. E por isso o próprio sentimento anti-evolução foi morrendo ao longo das décadas seguintes. Se teve um evento que botou a teoria de Darwin de novo em evidência, foi o lançamento do Sputnik, em 4 de outubro de 1957. É difícil agigantar o impacto cultural do Sputnik. Naquela época, a Guerra Fria estava começando e as pessoas estavam super preocupadas com isso nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, os russos nos venceram no espaço. E isso foi considerado culpa do sistema educacional americano. Estávamos ficando para trás da ciência. Como resultado, houve um interesse renovado na educação científica. E um efeito desse interesse renovado foi uma mudança nos currículos a serem usados nas aulas de ciências do ensino médio. Isso incluiu o ensino da física avançada, o ensino da evolução como paradigma para a compreensão das ciências da vida. Quando os russos lançaram o Sputnik, foi um desafio para a comunidade científica, para o governo dos Estados Unidos. Houve um pânico na comunidade científica da América. Ei, era para estarmos liderando, precisamos alcançar, precisamos chegar na frente. A ciência quase virou um deus no nosso país. E aí eles começaram a injetar grandes somas de dinheiro em esforços científicos. Mas por trás disso tudo estava a ideia de que o darwinismo era correto. Os vários programas para levar o ensino da biologia ao sistema escolar americano acordou uma espécie de monstro adormecido. Pela primeira vez na história, os criacionistas revidaram usando uma tática totalmente nova. Eles combateriam a ciência com ciência. Ciência ortodoxa com ciência da criação. Vídeo do Museu da Criação. Especiação rápida. A Bíblia revela que Deus criou todos os tipos de animais e plantas no princípio. E agora estamos aprendendo que Deus colocou uma enorme quantidade de informação dentro de cada tipo criado, permitindo-lhes diversificar para a miríade de plantas e animais que vemos hoje. Isso não é evolução, é a criação de um onisciente, onipotente e infinitamente sábio Criador. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Criação do cosmos. Mais acima, vemos um imenso agrupamento de galáxias chamado aglomerado de Virgem. Ele contém mais de 2.000 galáxias e está a 50 milhões de anos-luz da Terra. Críticos da Bíblia sugerem que é impossível a luz dessas galáxias chegar à Terra em apenas 6.000 anos. Mas, na verdade, há várias maneiras diferentes de fazer a luz viajar essas distâncias em um curto período de tempo.
entre elas a dilatação do tempo gravitacional, convenções de sincronia alternadas e outras. Lendas de dinossauros e dragões. Muitos cientistas afirmam que os dinossauros morreram há mais de 60 milhões de anos antes de os seres humanos surgirem. A possibilidade de que os seres humanos e os dinossauros tenham coexistido é impensável para eles. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia deixa claro que Deus criou os animais terrestres no sexto dia. Dinossauros eram animais terrestres. Sendo assim, Adão e Eva e os dinossauros viveram lado a lado, viveram juntos. Lendo o Gênesis, temos a ideia de um mundo perfeito, sem morte, sem doença. Animais, o homem, os dinossauros eram todos vegetarianos. O registro fóssil é um registro de morte, o registro de animais comendo uns aos outros. É um registro de doença porque há ossos de dinossauros com tumores. Mas não podia haver dinossauros com tumores cerebrais e dinossauros comendo uns aos outros até depois do pecado. Então, se os dinossauros viveram ao lado de seres humanos e Noé trouxe pares de jovens dinossauros com ele na arca, o que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Lendas de dragões são encontradas em muitas culturas e tradições em todo o mundo. Então, não é surpresa que o mundo esteja cheio de lendas de heróis como São Jorge e seus encontros com feras. Se a única maneira de fazer sua crença persistir é mentindo para crianças, que é o que os criacionistas fazem sobre a idade da Terra e coisas dessa natureza, se é a única maneira disso persistir, não vale a pena, deve desaparecer. Há tanta prova para mostrar que o que Darwin viu no estudo era verdade, infinitamente verdadeiro em todos os níveis. É milagroso que esse homem, no meio do século XIX, tenha sido capaz de ver, em linhas gerais, o que agora podemos ver em infinita complexidade. Houve tantos avanços na ciência, nossa compreensão do DNA, o genoma, nosso parentesco com animais. Se for descartar a evolução, vai ter que descartar tudo isso. Nós temos olhos, temos orelhas, nos foram dados por Deus? Por que temos sido enganados? E não só nós como indivíduos, mas centenas de milhares e milhões de pessoas que levaram essas questões tão a sério. Por que todas elas foram enganadas também? Estamos muito conscientes do quanto a evolução é ensinada no ambiente escolar público, por isso, gostamos do ensino domiciliar. Podem me mostrar na linha do tempo? Onde ele está? Ele está bem aqui na linha do tempo. Ok. O que a palavra que usamos hoje veio do nome dele? Em inglês moderno, mártir significa alguém que é morto por devoção a Cristo. Precisamos blindar nossas crianças do que está acontecendo no mundo e ajudá-las a serem capazes de defender sua fé. Lutas de gladiadores, danos e assassinato de cristãos que não negassem Jesus. Então, todas aquelas pessoas estariam testemunhando a chacina de múltiplos cristãos e assistindo coisas terríveis, como gladiadores lutando uns com os outros até a morte. Tenho certeza de que eles serão atacados quando saírem para o mundo. Quando forem mais velhos e estiverem trabalhando, um dos nossos filhos se interessa muito por ciência. Nero foi o primeiro imperador a começar a maior perseguição aos cristãos. Nós alertamos nosso filho que muita gente não vai concordar que Deus criou o mundo em 6 dias. Elas dirão a eles que é conto de fadas. Ele precisa ter uma fé forte e acreditar na palavra de Deus para ser capaz de defender isso mais tarde. Costumávamos ter uma árvore com 3 galhos. A família ensinava o que a escola ensinava e o que a igreja ensinava. Agora temos na nossa igreja, famílias e igreja ensinando uma coisa e as escolas ensinando outra. Muitas vezes, quando estou lidando com jovens, principalmente que estão prestes a se formarem no ensino médio e indo para a faculdade, eu falo que vão enfrentar a oposição quanto ao que acreditam, assim como a compreensão e amor deles pela palavra de Deus. Lemos as manchetes e assistimos TV. E o que mais vemos é a crença na evolução. Vocês se sentem ameaçados ou
isso abala vocês de alguma forma? Eu acredito piamente que Deus estava no controle da minha criação, na criação da terra e de todas as coisas. Não tem nada que o mundo secular possa dizer que abale isso. Eu acredito que a Bíblia é um fato, então se alguma coisa se opuser a isso, obviamente é errado e falso. Eu acho que muitas vezes a nossa cultura tem uma confiança forte demais na ciência. O cristianismo é mais que ciência e prova científica. Vocês já passaram alguma vez pela situação de falarem sobre a fé de vocês e serem zombados? Não vai ser surpresa se formos zombados ou odiados pelo mundo. Cristo disse que isso aconteceria e está acontecendo. Eu tenho que dizer e quero dizer que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são verdadeiros e corretos, porque são a palavra de Deus. Se imaginarmos Darwin sentado naquele belo jardim ensolarado com aqueles jovens, acho que ele os envolveria numa série de conversas bem mais interessantes sobre o mundo, sobre o ser, a natureza, a criação e a evolução. Tenho certeza de que achariam fascinante, mas ele não estaria dando respostas, ele estaria fazendo perguntas a eles. O próprio Darwin nunca parou de fazer perguntas sobre a ciência e sobre Deus. Em minhas oscilações mais extremas, nunca fui ateu, no sentido de negar a existência de Deus. Sinto profundamente que o assunto é demasiado profundo para o intelecto humano. Um cão também pode especular quanto à mente de Newton. Foi a humilde confissão final de uma das maiores mentes de todos os tempos. Em 26 de abril de 1882, milhares se reuniam aqui na abadia de Westminster para o funeral de Charles Darwin. O embaixador americano Russell Lowell foi um dos que carregaram o caixão. Refletindo sobre a vida de Darwin, o bispo de Carlisle disse aos presentes não haver necessidade de conflito entre o estudo da natureza e a crença em Deus.